Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, com transmissão no canal 21 da NET, aqui em Araraquara, e também com transmissão na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje, nós estamos recebendo a ilustre presença de uma brilhante advogada e também professora aqui do Centro Universitário de Araraquara, que é a professora Patrícia Borba Marqueto. A professora Patrícia, como disse, é advogada e recém-contratada aqui da Uniara para a titularidade da cadeira de processo civil. Nós vamos conversar com a professora Patrícia sobre um livro que ela está lançando em parceria com vários outros juristas, exatamente sobre a questão do processo civil, algumas reformas que o processo civil sofreu e reformas essas que vieram para tentar melhorar o andamento processual na justiça brasileira. Professora Patrícia, muito obrigado pela presença da senhora aqui no programa Nosso Direito. Quero lhe desejar muito boa sorte aqui na Uniara, seja muito bem-vinda. E eu começo perguntando o seguinte, o processo civil brasileiro, né, é uma crítica da sociedade que os processos na justiça não andam, são demorados, morosos, enfim, se arrastam por anos, etc, etc. E agora, então, estamos vendo que o legislador vem trazendo algumas mudanças, algumas propostas de alterações no sentido de acelerar. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho isso. Realmente os processos são demorados por conta da lei ou há outros fatores e também era necessário uma proposta de mudança nessa legislação? Obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Professor Garlhardo, é um grande prazer estar aqui e compondo, inclusive, o corpo docente dessa instituição. E a respeito da sua pergunta, eu gostaria de falar que a problemática da morosidade e a questão da busca pela efetividade processual e da celeridade é um problema que afeta não só o Brasil, afeta inclusive outros países, e vários países buscam exatamente melhorias em suas legislações para que viabilize uma efetividade, uma perfeita solução na composição dos problemas jurídicos. Essa colocação é importante, né, professora Patrícia? Às vezes a gente costuma criticar muito o nosso país, costuma dizer o seguinte, olha, no Brasil tudo é ruim, tudo é complicado, os processos são demorados, mas essa informação que a senhora traz, e realmente já escutei outros juristas também mencionando, até mesmo países de primeiro mundo, e Itália e outros, né, que tem também um processo demorado, etc. Não é privilégio um privilégio nosso, um privilégio negativo nosso. Exato. Na verdade, a busca por essa efetividade é uma medida que desde a pós-promulgação da atual Constituição de 1988, o Brasil já vem caminhando e buscando medidas, soluções para que isso ocorra, ou seja, para viabilizar melhor efetividade na justiça. Talvez seja uma das razões dessa implementação de feitos processuais, do número de processos a serem julgados, resulta em virtude da substituição, principalmente no século XX, da economia agrícola pela economia industrial. E isso fez ocasionar um maior número de relações e de conflitos de interesse entre a sociedade. E no Brasil, especialmente, a legislação brasileira, como já falei, ela vem trabalhando dinamicamente na busca dessa efetividade. Inclusive, exatamente. Para aprimorar. Quer dizer, na medida em que as cidades se tornaram, né, grandes centros, né, na verdade os conflitos acabaram, enfim, ficando mais acerrados, né? E a complexidade também, né? É com a evolução tecnológica, evolução da sociedade, a complexidade dos conflitos foi cada vez tomando um rumo maior. Agora, eu perguntaria, me parece também, professora, que a sociedade perdeu um pouco aquela capacidade de autossolução, né, de ela própria buscar a sua solução. Às vezes a gente verifica dentro do judiciário até questões menores, por exemplo, brigas de vizinhos, etc., que poderiam talvez numa conversa mais tranquila se solucionar. E aí isso, claro, contribui para sobrecarregar o judiciário, que provoca dos operadores do direito, especialmente o legislador, a vontade de trazer instrumentos jurídicos para tentar fazer com que o processo ande mais rápido. É exatamente essa a ideia. Inclusive foi promulgada há algum tempo já uma forma de composição amigável, que é a lei de arbitragem, viabilizando exatamente
tentar minimizar o número de processos, diminuir esses números de processos que sejam dirigidos ao Poder Judiciário, deslocando aí uma grande porcentagem para uma solução um pouco informal ou um pouco alternativa do conflito de interesse. Entendo. E essas últimas alterações que animou a senhora a coordenar um trabalho magnífico, né, em relação a essas mudanças recentes da legislação processual civil, acompanhada aí de diversos juristas, nós vamos mostrar daqui a pouco a obra, eu perguntaria, essas últimas alterações, no ponto de vista da senhora, elas eram realmente necessárias? Vieram realmente porque eram necessárias, precisávamos dessas mudanças? Sem sombra de dúvida, alterações legislativas são necessárias e ainda continuam sendo necessárias. Foram importantes, o nosso país suportou, a nossa legislação processual civil suportou diversas ondas reformistas, tivemos a primeira delas logo após a promulgação da Constituição Federal, especialmente no ano de 1992 e alguns anos seguintes, até 95, que trouxe essa reforma, favoreceu o acesso, então ela buscou oferecer uma melhor condição de acesso à justiça para a população, para a sociedade, e trouxe muitas mudanças, inclusive mudanças utilizadas atualmente como regras importantes, como a introdução da modalidade de citação por via postal. É algo que não existia até então. Era só para o oficial de justiça. Era só para o oficial. E com essa primeira reforma, foi possível essa modalidade de citação. Que é mais rápido. Hoje todo mundo sabe, todos nós sabemos, todo mundo sabe que o Correio do Brasil funciona muito bem, é uma instituição que atende bem, né? Exatamente, um bom serviço prestado para a sociedade. Professora Patrícia, e dentro dessas alterações, Lei do Juizado Especial Cível, né? A chamada Lei de Pequenas Causas, né? No entendimento da senhora, uma lei positiva, o Brasil, enfim, tem um instrumento bom a respeito desse assunto? Sim, sem sombra de dúvida, é uma válvula de escape onde o Poder Judiciário, a Justiça Comum, consegue, na verdade, distribuir bem o número de processos, fazendo com que parte desses conflitos de menor monta sejam encaminhados a esse juizado e solucionados com tamanha eficácia. E outros institutos que a senhora poderia pontuar que foi aí trabalhado, pensado nessa obra? Bom, essa obra, ela aportou realmente as últimas reformas. Antes dessas reformas, nós tivemos uma outra reforma, que foi aquela que iniciou no ano de 2002 e foi até o 2005, e essa reforma, ela teve como foco a efetividade, a agilidade recursal, né? Nos tribunais. O legislador buscou, na verdade, fazer acelerar com que nos tribunais. Fosse acelerada a atividade jurisdicional nos tribunais. Então, ela foi especialmente as leis que alteraram as formas de interposição dos recursos, sobretudo o agravo, que houve uma grande mudança e teve o foco de interesse do legislador nessa época foi exatamente fazer com que o tribunal fosse desafogado com uma maior agilidade no seu no tramitar processual. Já com relação à obra publicada recentemente, que eu organizei ao lado de diversos outros autores, a nossa intenção foi oferecer às pessoas que utilizam do direito uma forma de trazê-los a uma compreensão ideal do que essas novas leis trariam de repercussão na sociedade e na nossa prática, no nosso dia a dia, né? A ideia foi exatamente essa, trazer uma melhoria ou uma compreensão, completar o conhecimento a respeito dessas novas leis. Até porque são institutos, me parece, se não genuínos brasileiros, né, criados aqui por nós, talvez copiados em ideias do direito estrangeiro, mas adaptados à nossa realidade. Adaptados, exatamente. Né? E aí precisamos aprender bem a lidar com esses institutos, né, professora? Uma grande mudança
que a gente já vem suportando e que, no meu ponto de vista, traz bastante efetividade, eficiência, foi a questão do cumprimento da sentença. E isso vem abordado na obra com a Lei 11.232, que traz exatamente as regras de cumprimento da sentença. Portanto, com a alteração, o processo deixou de ter as fases de conhecimento duas fases distintas, e a fase de execução, fazendo com que, quando a execução fosse de título executivo, isso incorporasse o processo de conhecimento e tivesse uma fase única, né? Uma coisa só. Sincrético. O processo não para, não para, é dinâmico. Ele continua, não termina para recomeçar, exatamente. E ele tem o seu início e termina com a satisfação. O pagamento final. Exatamente. Assim. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através dos telefones 3301-7129 ou 3301-7173, ou também pelo e-mail direito@uniara.com.br. Nós estamos conversando no programa de hoje com a ilustre professora titular da cadeira de Direito Civil do curso de Direito aqui da Uniara, a professora Patrícia Borba Marqueto. A professora Patrícia Borba é coordenadora de uma obra jurídica recentemente lançada em parceria com diversos profissionais do ramo do direito. Vamos mostrar para você agora a capa desse livro. Você está aí acompanhando a capa desse livro, que já pode ser encontrado em diversas livrarias jurídicas aqui do país como um todo, e estamos conversando sobre as reformas processuais na legislação brasileira. Professora Patrícia, e outras reformas que a senhora poderia pontuar que vieram aí para tentar dar essa celeridade nos processos no Brasil como um todo? Bom, uma grande e importante reforma foi a promulgação da Lei 11.419, que trouxe o processo eletrônico, procedimento eletrônico. Esse procedimento eletrônico ele já vinha sendo utilizado nos tribunais e nos juízes, no fórum, especialmente do sul do nosso país, e dessa vez, com a promulgação da lei, ele passou a ser realmente um procedimento adotado no âmbito nacional. Ele traz uma grande dinamicidade no tramitar, porque os próprios advogados dos seus locais de trabalho, eles já podem intervir diretamente no processo, não há necessidade de um deslocamento. Entendo. Portanto, isso... Intimações por e-mail. Exato, e o tempo também é um tempo real e muito mais rápido, porque ele fica no mundo virtual, online, no mundo virtual, ele fica 24 horas no ar o processo. Então, isso favorece o advogado, favorece as partes e, sobretudo, favorece o julgador, o Poder Judiciário, de uma forma geral. Todos ganham com essa lei. Outra lei que foi também de suma importância, e isso vem em virtude da Emenda Constitucional Emenda Constitucional número 45, é exatamente a questão da repercussão geral do STF e essa lei trouxe a introdução de alguns dispositivos, o artigo 543, nas suas letras A, B e C do Código de Processo Civil, que então faz com que os superiores tribunais tenham uma forma de... julgar, escolher, vamos dizer. Mais ou menos isso. Escoar o número de recursos que não há como recursos repetitivos. Então, eles
passam a julgar de uma forma generalizada, porém com total eficácia, aqueles recursos que já vêm sendo objeto de análise e de estudo há um bom tempo. E essa decisão proferida nesse caso específico passa a orientar todos os demais. Exatamente, passa a ser uma decisão onde os juízes monocráticos podem, se for casos semelhantes, acatá-la e utilizá-la desde já na primeira instância. Agora, professora Patrícia, eu não poderia perder a oportunidade aqui de explorar um pouquinho mais os conhecimentos da senhora. Há juristas que criticam a chamada súmula vinculante, né? Para explicar um pouquinho para a população que não é da área do direito, súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da justiça brasileira, decide um caso e aquela decisão do Supremo passa a ser, digamos, a decisão que vai determinar que todos os demais casos sigam aquela orientação. Qual é o fundamento daqueles que criticam? Que engessou a criatividade do juiz, engessou a possibilidade do juiz de pensar um pouco, de criar coisas diferentes. O que a senhora pensa nesse sentido? Realmente existe esse entendimento que faz com que leve a população que não tenha o conhecimento real da dinâmica e realmente o conhecimento jurídico, leve a pensar que foi podado a criatividade do juiz que poderia se aprofundar num determinado caso e especializar naquela sentença uma ideia nova, uma ideia especialmente diferenciada da súmula. Na verdade, no meu ponto de vista, eu não vejo como um engessamento. Eu acredito que houve realmente uma forma de solucionar a grande problemática, que é a problemática da morosidade. A partir do momento que existe essa decisão e que os casos sejam realmente semelhantes, não há como não utilizar a mesma decisão e fazer com que talvez perca-se dinheiro e tempo, principalmente das partes, fazendo com que o processo tramite em todas as suas etapas até chegar a uma decisão do Supremo. Eu não acho que haja um engessamento. A gente deve lembrar também que em algum momento, e especialmente até o próprio poder público se vale dessa situação, há recursos protelatórios. Exatamente. Né? Decisões que oferecem recurso, exatamente para demorar para que aconteça a efetividade da justiça, né, professora? Pode Embora contar. a sociedade busca essa agilidade, o término da morosidade, eles mesmos, as partes realmente, muitas vezes são os responsáveis pela protelação do feito e pela demora da efetividade do Poder Judiciário. Sem dúvida. Professora, o nosso programa está quase ao final. Gostaria de ainda explorar um pouco mais essa obra, né? Por que foi, então, pensada essa obra jurídica? Eu vou pedir para que os nossos técnicos novamente coloquem no ar a capa do livro, recém-editado aqui pela coordenação da nossa professora Patrícia Marqueto. Eu perguntaria, por que se pensou essa obra sobre as últimas reformas do Código de Processo Civil, no sentido de trazer informações especiais nesses institutos para os profissionais do direito? Qual foi o enfoque maior dado nela? Na verdade, essa obra surgiu de uma necessidade própria minha, que com a promulgação das leis tive que, para as minhas aulas, me adequar e estar me atualizando, seguindo e entendendo a ideia do legislador, do sistema jurídico, de promulgar essas leis e qual foi realmente a intenção. Portanto, devido à minha necessidade de compreensão, você animou a coordenar o trabalho. Eu me animei realmente, de imediato conversei com o professor Rafael, que é um grande desembargador do Tribunal de Justiça, Rafael da Silva Salvador. E ele me apoiou e falou assim, que estaria comigo nessa obra. Portanto, a ideia surgiu dessa forma, de uma necessidade própria de estar entendendo as mudanças, como era e o porquê que houve essa alteração. Todas enfatizando que tiveram como finalidade, objetivo, a efetividade, a brevidade e a celeridade processual. E a senhora tem verificado que os tribunais, os juízes, os advogados, os profissionais do direito vêm aplicando essas novas ideias? Já dá para sentir uma mudança de comportamento a ponto de
afirmarmos estamos no caminho certo, nós vamos ter uma justiça mais rápida? Sim, realmente é visível a mudança e a adoção por todos os juízes, na sua grande maioria, das novas leis, óbvio, né? Porque já estando promulgadas, são elas que, a partir de então, estão regulando o instrumento, o processo no Brasil. Se a lei tem que cumprir. Tem que cumprir. E elas realmente trouxeram agilidade. A questão da penhora online. Penhora online. É uma questão que traz desde já uma efetividade e faz com que haja uma satisfação, embora coercitiva, imediata, brusca, mas faz com que haja a satisfação dos interesses do credor, e isso é uma grande mudança. A questão já mencionada do cumprimento da sentença também é algo que já verifica na prática a brevidade processual e a finalidade que foi alcançada. Portanto, eu acredito que realmente está sendo adotado. Lógico que existem ainda alguns dispositivos que necessitam alterações, novas reformas. Então, nós já temos aí projetos de novas reformas, porém, de uma forma imediata, já está sendo possível visualizar mudanças. Muito bem, o nosso programa chega ao final. Gostaria de agradecer imensamente aqui a professora Patrícia Borba Marqueto. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda à Uniara. O livro, vou pedir mais uma vez para a nossa técnica colocar aí no ar, para que vocês possam adquirir essa brilhante obra, né? O Direito Processual Civil, Alterações do Código de Processo Civil. Professora Patrícia, eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade e digo que realmente é um grande prazer compor o grupo, o corpo docente da Uniara e estar nesse momento podendo informar a todos a publicação, o lançamento dessa obra, que eu tenho certeza que vai facilitar as pessoas e também completar o estudo e os conhecimentos daquelas pessoas que necessitam de estar operando com o direito na sua prática. Mais uma vez, obrigado, professora Patrícia. Agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.